Olá pessoal, eu sou Luciane Alves, professora de Língua Portuguesa da Rede Municipal de Ensino. E hoje iremos dar continuidade às aulas do 6º ano, vocês já receberam o material do Aula em Casa, estão fazendo as atividades e a gente vai tirar mais algumas dúvidas que possam ter surgido. O nosso assunto na aula passada foi polissemia. Hoje vamos aprofundar um pouquinho esse tema, tá? Vamos lá? Estão preparados? Por falar em atividade, vocês têm quebrado muito a cabeça com as atividades propostas? Olha só, quebrar a cabeça. Temos aí a palavra cabeça, não é? O que será que significa quebrar a cabeça? Nesse sentido, a palavra cabeça significa que você vai ter um esforço, que você vai fazer, vai se empenhar em algo para solucionar. Quebrar a cabeça, solucionar problemas, ativar a sua mente para solucionar as atividades, ok? Essa palavra foi usada no sentido diferente do primitivo, cabeça, parte do corpo. Logo, é uma palavra polissêmica. Só lembrando que o tema da nossa aula de hoje é esse. Vamos lá? Quando uma mesma palavra apresenta diferentes significados em diferentes situações de comunicação, nós dizemos que essa palavra é polissêmica. Exemplos. A martelada não acertou a cabeça do prego. Ponha seu boné na cabeça, o sol está muito forte. Miriam é a cabeça da equipe. A palavra cabeça foi utilizada 3 vezes em situações de comunicação diferentes. Vamos observar se essa palavra tem o mesmo significado nas 3 orações. Cabeça do prego. Prego, todo mundo sabe o que é algo muito comum. É um material de metal, compõe o prego, ele tem uma parte mais pontuda, uma extremidade mais pontuda, que é que vai entrar em outro tipo de material, seja uma parede, seja madeira. E a outra parte do prego, que é chamada de cabeça do prego, é a parte achatada, a parte onde o martelo vai bater para que o prego possa perfurar uma superfície, ok? Então, cabeça, nesse sentido, cabeça do prego, refere-se justamente a essa parte do prego. Já na segunda oração, ponha o boné na cabeça, cabeça aí refere-se a quê? A parte do corpo, onde o boné vai ficar. Então, cabeça, na segunda oração, já teve um significado diferente de cabeça do prego. Já na terceira, Miriam é a cabeça da equipe. Significa o quê? Que Miriam é a líder, é aquela que congrega as pessoas em torno da sua liderança. E aí, esse valor da liderança aí está representado na palavra cabeça. Miriam é a cabeça da equipe. Percebam, 3 palavras que se escrevem da mesma forma e se pronunciam também da mesma forma. É a mesma palavra? Sim, é a mesma palavra, com significados diferentes, porque comunicam ideias diferentes, ok? Isso se chama, esse aspecto da palavra, de ter vários significados, se chama polissemia, vários significados. Vejamos nesse texto, nessa tira, uma palavra também em destaque, vai ser a palavra balanço. Quero que vocês percebam os usos dessa palavra, os sentidos que ela terá nas situações apresentadas, ok? Então vejam, tira, tirinha ou tira, é uma história, uma narrativa curta, em quadros, e que vai mesclar 2 linguagens. A linguagem visual, através das imagens, e também a verbal, através do texto, através das falas das personagens nos balões. Vejam bem. Atenção, todos os departamentos têm de fazer um balanço dos seus desempenhos. Puxa, agora é oficial. Como assim, Aderbal? Onde você vai? Vou correr antes que mudem de ideia. Às vezes não entendo, Aderbal. Fazer balanço é um troço super chato. Desempenho no balanço. Ok, vamos ver um pouquinho a interpretação desse texto.
Em um ambiente de trabalho, nós percebemos pelas vestimentas das personagens e pela sua movimentação e também o que eles estão conversando, certo? Eles estão andando num certo momento na empresa e tem fixado um cartaz. E o cartaz chama a atenção, né? A atenção dos funcionários, a atenção das pessoas que ali trabalham para uma ação que eles têm a fazer. E essa ação é fazer um balanço de seus desempenhos. Balanço do desempenho das equipes. Como é que elas trabalharam num período de tempo, se atingiram as metas, se cumpriram bem o seu trabalho. Balanço de desempenhos. Mas o Aderbal, esse que está de camisa rosa, gravata azul, ele ficou feliz com o cartaz. Vejam a expressão facial dele, né, um sorriso. Depois ele sai correndo, essa ideia de movimento está ali também representada. Ele sai correndo apressadamente para fazer o balanço de desempenho. E esse outro amigo aqui de trabalho, o colega de trabalho, o Ruivinho, mais baixinho, ele fica muito admirado, ele chega assim a regalar os olhos, né, admirado. Por que o Aderbal está tão animado e correu rapidinho para fazer esse trabalho que é tão chato, é super chato. Ele fica sem entender por que Aderbal agiu dessa maneira. E aí ele vai para o departamento onde eles trabalham. Ao chegar lá, encontra Aderbal na rede, se balançando, né? No balanço da rede. E Aderbal diz, balanço, desempenho de balanço. E o amigo fica sorrindo e agora ele entendeu o que se passou na mente de Aderbal em relação a balanço de seus desempenhos. A graça da tira justamente se encontra nesse último quadro, né? Quando ele tem a surpresa, o amigo de Aderbal tem a surpresa de chegar na sua sala de trabalho e encontrar Aderbal balançando-se numa rede. Observe que a palavra balanço consta no primeiro quadro, né? Um balanço de seus desempenhos, e também no último quadro, onde Aderbal está balançando-se numa rede. Essa tira, ela nos traz de novo essa questão do uso de uma mesma palavra ou de palavras diferentes, que a gente ainda vai ver bem o caso, né? E o seu significado dependendo da situação de comunicação. Ok? Vamos lembrar que nesse cartaz que havia lá na empresa, pedir para que todos os departamentos fizessem um balanço dos desempenhos. Será que os dois funcionários entenderam o significado da palavra balanço da mesma forma? Será que os dois funcionários entenderam, de acordo com o que estava no cartaz, o significado da palavra balanço? O que é que vocês acham? Vejam bem. O primeiro funcionário, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O primeiro funcionário entendeu exatamente o que estava sendo pedido, um balanço dos desempenhos, né? E aí ele ia ter que pegar os relatórios, olhar como é que a equipe se desempenhou, se cumpriu as metas, e aí apresentar para o seu chefe, para o seu superior. No caso, Aderbal entendeu que era para tirar um momento de descanso, fazer um relax na hora do trabalho, foi balançar-se. Logo, compreende-se que os dois funcionários tiveram compreensões diferentes a respeito da palavra balanço. Vamos passar adiante. Balanço de desempenho nas empresas relaciona-se a verificar as metas das equipes, se foram atingidas, se o resultado do trabalho em grupo foi satisfatório, ok? Como percebemos que um dos funcionários interpretou o termo balanço diferente do que dizia o cartaz? Como é que nós podemos perceber isso? Justamente pela ação dele, né? A ação dele não foi fazer um relatório, a ação dele não foi preparar um material que pudesse apresentar os resultados da equipe. Ele, no ambiente de trabalho, armou uma rede e foi balançar-se. Então, realmente, esse último quadro comprova que Aderbal entendeu de forma diferente o contexto do que queria dizer a palavra balanço lá no cartaz. Agora vamos ver
um outro texto, né? Essa tira aqui, de Laerte, um grande cartunista, um grande quadrinista, premiado no Brasil, premiado fora do Brasil também. Observem a linguagem, como é muito importante em tira, em quadrinhos, história em quadrinhos, HQ, a gente observar muito bem a linguagem visual, observar o desenho, observar as imagens e observar também a parte verbal, a parte escrita, o que é que traz de texto escrito, para que possamos juntar as duas e ter uma interpretação acertada daquilo que nos é proposto com o texto, ok? Vejam só. Às vezes na vida temos que parar para um balanço. E aí o que é que nós temos de imagem? Observe, nós temos uma pessoa adulta, um homem, provavelmente, ele está descalço e está se balançando. O balanço, a gente vê que ele já está em movimento, ok? Aqui, aos pés da estrutura do balanço, nós vemos que tem um par de sapato, um está até virado, e temos roupas aqui, provavelmente paletó e a gravata. Ou seja, esse homem estava em horário de trabalho e ele resolveu parar, relaxar um pouco, tirou os sapatos, tirou a gravata e o paletó, ficou descalço e foi balançar-se. Então, a relação entre a frase e a ação, ela se estabelece. Por quê? No caso, parar para um balanço, na interpretação aqui do desenho, foi relaxar, dar um tempo, divertir-se um pouco. Né? E na vida realmente nós precisamos avaliar as questões todas, mas não com tanta seriedade, principalmente nesse momento, relaxar um pouco, esfriar a cabeça. Né? Então a palavra balanço, nesse caso, balanço, parar para um balanço, ela foi utilizada da mesma forma que na tira de Laerte. Será, gente? Vamos observar isso direitinho. Foi utilizada da mesma forma, será? Vamos ver. Aqui balanço, balanço de desempenho e balanço como Aderbal entendeu. E na outra situação, desculpem, tá. E aqui nessa situação, na tira de Laerte, o personagem, né, a pessoa está balançando-se. Então veja, a relação que há entre a palavra balanço nessa situação e na outra, em relação a Aderbal, sim, é a mesma situação. Balançar-se, balançar-se numa rede, balançar-se em outro tipo de balanço que não é uma rede, mas é também tem o balançar-se, né, propriamente dito o balanço, a estrutura, o assento, tudo mais. Então a palavra balanço na tira de Laerte foi usada com o mesmo sentido que na tira anterior em relação à ação do último quadro de Aderbal foi. Já em relação ao cartaz, não. Porque o cartaz pede um balanço de desempenho, né? Que é aí algo que é próprio nas empresas, fazer balanço, balanço patrimonial, tem outros tipos de balanço que se faz em empresa. Então, é preciso perceber os sentidos da palavra balanço. O balanço mesmo, o objeto, a estrutura, que tem o suporte, que tem o assento, e a pessoa senta-se e balança. E a outra palavra balanço, que é um balanço que é feito nas empresas, né? Na área de contabilidade, se estabelece um padrão e as pessoas fazem o balanço da empresa. E aí esse outro tipo de balanço que também foi pedido na empresa, o balanço de desempenho das equipes, desempenho do trabalho de cada um, ok? Como é que na tira se estabelece o humor? Nessa tira, no caso, como é que se estabelece o humor? A graça da tira. Veja bem, às vezes na vida temos que parar para um balanço. A imagem, se não fosse uma tira, por exemplo, se fosse um outro gênero textual, poderia ser talvez a imagem de uma pessoa pensando, né? Ou anotando, ou um gesto assim de preocupação, pensando na sua vida, nos prós e nos contras, o que tem feito
quais são os pontos positivos, o que realizou de bom, o que não foi interessante, quais foram os sofrimentos. Então, pensando na vida, fazendo um balanço da sua vida, dos aspectos positivos e negativos. Mas aí, a graça está justamente nisso, em quebrar esse sentido de seriedade, de parar para um balanço da vida e relaxar, divertir-se, ok? Muito bem, vamos adiante. Vamos pensar nos elementos verbais das tiras, o que compõe o sentido da tira. É a parte verbal, escrita, e a parte não verbal, essa relação. Lembre-se sempre disso. Você não pode interpretar a tira isoladamente, só a parte escrita. Você tem que relacionar linguagem verbal, não verbal, ok? Nas duas tiras, nós temos personagens, que faz parte da visual, né? Nós temos personagens, nós temos o cenário, nós temos o texto dentro de quadro, né? Nós temos a ideia de movimento, tudo isso faz parte dos desenhos. E temos a parte verbal, que é o texto, aqui no caso a frase que está aqui, e na outra tira nós temos as falas nos balões e o cartaz. Então esses são os elementos das tiras, da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Ok, aprofundando um pouquinho o estudo, para a gente não esquecer o que é que a gente está estudando, o que é que a gente está procurando nas palavras, vamos ver isso aqui. Lembra que usamos a palavra tira com significados diferentes em dois textos na aula anterior? Então, tira, nós tínhamos o quê? Faça uma tira, referindo-se à tirinha mesmo, ao gênero textual tirinha. Faça uma tira, Will, que era um feriado, e as pessoas na tirinha estavam pedindo para ele fazer uma tira. Então, tira aí, significando tirinha, significando uma história curta, uma narrativa curta apresentada em quadros, mesclando a linguagem verbal e não verbal. Na capa do DVD, na aula anterior, nós tínhamos o título Um Tira no Jardim da Infância. Então, a palavra tira foi aí usada com outro sentido, significando, se referindo a policial. Agora, nessa aula de hoje, nós vimos a palavra balanço, usada também com vários significados. Ok? Esse fenômeno da língua chama-se polissemia, quando a mesma palavra tem vários significados, dependendo do contexto de uso. Você usa a palavra no seu significado primeiro, como está no dicionário, e você também usa essa mesma palavra com outros sentidos, para ter outras significações, fazendo associações, fazendo comparações especiais, né? Fazendo metáforas, etc. Então você usou de uma outra forma na sua comunicação e a mesma palavra passou a ter outro significado. Entenderam? Detalhe, a palavra balanço, no caso da rede, o balanço da rede, e o balanço do homem que parou para dar um tempo ali na vida e foi balançar, essa palavra balanço tem o mesmo significado, é a mesma palavra, tem o mesmo significado, significa realmente o ato de balançar-se, ok? Refere-se ao balanço mesmo, balanço, a palavra balanço, ela é igual. Então ela é polissêmica em relação ao balanço de rede e o balanço em que o homem sentou-se foi balançar-se. Essas palavras são polissêmicas. Já balanço empresarial, que vem de balança que mede quantias, quantidade, né? Massa, peso ali, já é uma outra palavra. Então, balanço empresarial não iria entrar aí no grupo de palavras polissêmicas, certo? Ela teria grande semelhança, é o que a gente vai ver na próxima aula, ok? As palavras polissêmicas, lembrem-se, elas têm a mesma escrita, a mesma pronúncia e significados diferentes, ok? Então, a parte mais importante de tudo isso é você entender que os significados são diferentes, que uma mesma palavra pode ter variados significados dependendo da situação de comunicação, tanto na fala quanto na escrita. Essa foi a nossa aula de hoje. Até a próxima. Estudem, pessoal!